Boa noite, me chamo Gilberto Cavalcante, sou natural de Teresina, no Piauí. E essa é a história do dia que finalmente resolvi me aposentar. Eu era um caminhoneiro, tenho mais de 40 anos de profissão andando nessas estradas. Já vi muita coisa e também já escutei muitas histórias sobre aparições de pessoas mortas na estrada, gritos que vêm do nada nos ouvidos, casas assombradas na beira da pista, mulheres que aparecem pedindo carona em estradas totalmente desertas. É tanta história que dava para fazer um livro nesses mais de 40 anos de estrada. Só que tem uma em particular que me dá arrepios até hoje, e foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite que eu resolvi que era o momento de me aposentar de vez. Na verdade, eu já era aposentado na época, só que continuei trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha chegado de uma viagem que tinha feito para Recife e estava muito cansado e já estava indo para casa quando meu patrão na época perguntou se eu não queria uma carga para deixar em Minas Gerais. Eu falei que pegava, mas teria que ir em casa rápido antes. Então fui correndo em casa, peguei umas roupas, me despedi da família e falei que depois dessa viagem ia passar uns dias em casa. Depois de algumas horas eu já estava na estrada rumo a Minas Gerais. Dirigi por horas, estava ainda exausto da última viagem e só queria encontrar um lugar para passar a noite. Estava em uma estrada deserta e já estava perto de anoitecer quando avistei um velho posto de gasolina e resolvi passar a noite lá. Parei o caminhão ao lado de mais dois que estavam lá também para passar a noite. O posto ficava bem afastado da cidade, mais próxima. Era uma casa ali, outra ali, bem longe, e atrás uma mata que se perdia de vista. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto, e me juntei a eles. Ficamos conversando até umas 9 horas. Quando deu esse horário, chegou um vigilante que passava a noite no posto, e os dois frentistas foram embora. O vigia noturno não tinha arma, era só um pedaço de pau para fazer a segurança do lugar. Ele era um senhor já de idade e veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede que armava por baixo do caminhão. Não gostava de dormir na cabine, pois me sentia meio sufocado. Um dos outros dois caminhoneiros também dormia como eu. Quando o vigia viu aquilo, falou: "Olha, se eu fosse vocês, dormia na cabine. Esse lugar pode ser perigoso à noite." Perguntei se o lugar tinha bandidos ou coisa do tipo. Ele disse: "Antes fosse." Semana passada eu estava ali dentro de uma sala quando escutei uns cachorros latindo, e eles não paravam. Quando abri a porta para ver o que era, seja lá o que fosse, saiu correndo para esse mato. Era enorme, e não era homem não. Parecia um tipo de cachorro, só que bem maior. Quando ele falou aquilo, começamos a rir, e eu falei que ele não precisava se preocupar, que já estávamos acostumados a escutar essas histórias. E ele falou: "Tudo certo então." Fumei um cigarro e fui deitar na minha rede embaixo do caminhão ao lado do outro caminhoneiro, que também fez o mesmo, e o outro preferiu dormir dentro da cabine. O vigia ficava dentro de uma pequena sala com uma abertura para ver o que se passava durante a noite. Já era 10 horas, quando todos nós fomos dormir. Eu já estava dormindo quando de longe escutei o som de cachorros latindo, só que eu nem liguei, me virei e voltei a dormir. Só que o som dos latidos foi ficando mais alto. Eu continuei de olhos fechados, fiquei só escutando e do nada parou. Eu continuei deitado tranquilamente na rede, nem tive a preocupação de olhar. Foi quando comecei a escutar uns barulhos de estalar de dedos. Começava e parava. Depois novamente a mesma coisa. Tirei o lençol que estava cobrindo meu rosto e olhei para um lado. Foi quando vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão. Ele estalava os dedos como tentando me chamar. E eu falei: "O que foi, homem?" Ele pôs o dedo na boca para me não fazer barulho e apontou para o caminhão que estava depois do dele. Eu saí devagar da rede e me abaixei. Foi quando vi uns pés estranhos. Pareciam que estavam quebrados. Seja lá o que fosse, andava apoiado, mas com a parte da frente dos pés.
Dava para escutar a respiração daquela coisa uns 15 metros de onde nós estávamos. O outro caminhoneiro começou a vir para onde eu estava bem devagar e sem desviar o olho daquela coisa. Então ele falou: "Vamos para a cabine. A gente entra e liga o caminhão para ver o que será isso." Eu falei que era melhor não, pois faria barulho na hora de abrir a porta. Falei para irmos para cima do caminhão e ficamos na lona deitados, que seria mais seguro. E assim fizemos. Começamos a subir devagar no caminhão e ficamos deitados, olhando em direção de onde aquele estranho ser estava. Ficamos lá, olhando uma meia hora, quando o animal começou a andar e foi para frente do posto. Só aí deu para ver o que era. Se tratava de um enorme cachorro negro. Só que era bem maior e ele andava como um homem. O caminhoneiro que estava comigo falou: "Você está vendo o que eu estou vendo?" E eu respondi que sim. Por mais impossível que fosse, nós estávamos vendo um lobisomem. Aquela criatura ficou ali andando de um lado para o outro uma meia hora. Foi quando vimos a luz dos faróis do caminhoneiro que estava na cabine acenderem, iluminando aquele monstro. Na mesma hora ele saiu em disparada para a mata que ficava atrás do posto. Só escutamos quando o homem saiu do caminhão e falou: "Mas que diabos era aquilo?" Nós descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar. Eu corri para a sala onde estava o vigia, mas a porta estava entreaberta e nem sinal dele. Corri e me tranquei na cabine do caminhão. Ficamos 3, cada um mais assustado que o outro, e ficamos até o amanhecer. Quando já era dia, fomos os 3 atrás do vigia, mas nem sinal dele. Demoramos um pouco para ver se ele aparecia e nada. Ficamos nos perguntando se teria acontecido alguma coisa com ele. Será que ele teria sido atacado? Bom, resolvemos ir embora e seguir viagem. Fui o último a sair dali, ainda muito assustado com o que tinha visto na noite anterior. Liguei o caminhão e quando olhei pelo retrovisor, vi o vigia saindo da mata atrás do posto. Me arrepiei inteiro. Ele estava olhando o caminhão e ia embora. Tive vontade de voltar e perguntar onde ele estava à noite quando aquela coisa apareceu. Só que tive medo da resposta que ele poderia dar. Não sei, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que aquele monstro que vimos era um vigia. Boa noite.